Olá, meus jovens. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando este querido curso de cálculo numérico, né? Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando aqui, então seria o nosso primeiro encontro, né? A gente vai começar falando um pouco sobre como representar os números em máquinas, em computadores, né? Quais são os problemas que isso traz, quando que essa representação é exata ou não. E nesse vídeo a gente vai tratar um pouco dessa representação e dos erros que advêm dessas representações, certo? Então são dois tópicos, né? A representação numérica e o erro nas operações elementares. Na verdade eu não vou fazer isso nesse vídeo só, porque senão vai ficar muito grande. Então eu vou falar primeiro um pouco da representação numérica, talvez sejam aí 2 vídeos, e depois fazer mais 2 vídeos sobre os erros nestas queridas operações. Belezura? Então vamos lá. Aqui é só para você se lembrar, né, de que só assistir, só ler, talvez não seja a melhor opção, certo? Ter esse modus operandi passivo talvez não seja a melhor coisa para você aprender, certo? Em cálculo numérico a gente tem a vantagem de ter 2 livros, né, disponíveis online, que é o livro em Python e o livro da Universidade Federal da onde, meu Deus do céu, de Ouro Preto, eu acho, de Minas Gerais. Então tem esses 2 livros, você pode acompanhar os conteúdos com esses 2 livros, que são materiais muito bons, né? Esse vídeo também não é um material principal, ele é um material complementar para que você entenda os conteúdos, beleza? Então iremos nós, né? Números reais e o querido computador. A primeira pergunta é essa: o conjunto dos números reais é infinito, certo? Então quando você olha lá a representação, você bota numa reta, né? Faz quando isso aqui tá reto. Isso, garoto. Aí você bota aqui, né? 0. Aí lá você tem o infinito, né? E pra cá você tem menos infinito. Então você tem infinitos números reais, certo? A pergunta é: existe a possibilidade de representar todos os números reais em um computador? Né? Será que tem como você representar todos os números? Por exemplo, olha só, não vou nem falar de todos os números, certo? Vou pegar aqui o intervalinho entre 0 e 1. Tá bom? Aí eu vou perguntar para você assim, quantos números reais estão aqui, né? Nesse intervalinho, tem quantos números reais aqui? Quantos números reais, né, cara? Vou botar assim, quantidade de elementos no intervalo 0, 1, dá o que? Dá o que? Tem infinitos, né? Então, olha só para você ver como que é complicado. Você tem um intervalo de números reais. Em qualquer intervalo de números reais tem infinitos números lá dentro. Aí a pergunta é: como é que tu vai pegar isso aqui e vai botar no computador? Tem como fazer essa representação de todos os números que estão aqui? Não tem, né? A pergunta é: vale a pena representar todos os números aqui também? Não vale, né? Poxa vida, tem número aqui que é tão próximo um do outro. Você fica, velho, a diferença entre eles é uma coisa que a gente não consegue nem enxergar. Como é que precisa representar todos? Não precisa, né? Isso acaba tendo alguns problemas pra gente, porque quando você vai pegar os números reais e transferi-los para o computador, quando você vai fazer essa transferência, né, você está lidando com recursos limitados, porque a matemática é ilimitada, a matemática é uma coisa louca, a matemática tem número demais. Aí você quer representar isso no computador? Não tem como, porque você não tem um espaço infinito para guardar os números reais, todos os números reais. Você não tem memória infinita para guardar todos os números reais. Então,
Você vai ter que escolher. Vou ter que tirar alguém, porque não dá para guardar todo mundo, né? Aí você pode pensar em algumas coisas, né? Você pode pensar que, para cada intervalo aqui de tamanho 1, eu vou guardar o número do meio e o número da ponta. Você pode pensar, isso seria uma representação. Aí você faz isso aqui para o infinito e o outro para menos infinito. Pode ser uma representação, né? Mas o jeito que você escolhe representar não vai ser o jeito que outras pessoas vão escolher representar, né? E isso dá alguns problemas absurdamente graves, certo? Você pensa uma coisa inocente, gente, eu queria só guardar os números reais. Quando você vai fazer isso no computador e você usa padrões diferentes para se comunicar entre coisas diferentes, isso dá uma infinidade de problemas, certo? Muitos problemas. Então, olha só, para tentar diminuir um pouco desses problemas que a gente tem, né? Lá em 1985, o I3E fez esse padrão aqui, que é o padrão que a gente utiliza hoje, né? Que é o padrão de ponto flutuante com 32 bits e precisão dupla de 64 bits. Ou seja, você vai utilizar uma sequência de bits para representar os números, certo? Por que que você vai criar isso, né, cara? Por causa de... Clica nesse link aqui para você ver alguns exemplos de desastres que aconteceram porque os sistemas de representações não se comunicavam direito, certo? Tem míssil que explode, tem foguete que explode, tem plataforma de petróleo que afunda por causa de problemas numéricos, certo? Então é uma coisa que a gente não tem assim muito conhecimento, a gente não está muito atento para isso, mas para as aplicações faz uma completa diferença quando você representa esses números e como você faz essa representação, certo? Clica aqui e dá uma lida nesses artigos que são coisas muito interessantes para você já ficar mais esperto aí em como é que funciona essa representação, tá? Então aqui, ó, para a gente começar a fazer essa representação, eu vou passar do sistema decimal para o sistema binário, que é uma coisa que talvez vocês tenham que ver em arquitetura de computadores, os números binários. Então a gente começa aqui e você vê lá também, as duas disciplinas se complementam e aí você não fica tão chateado de fazer essa conta, certo? Então olha só, quando você tem um número representado assim, que aqui geralmente a gente bota assim, né? A gente bota entre parênteses assim, bota um 10 aqui bonitinho. Quando você tem esse troço aqui no sistema decimal, cada dígito desse está entre 0 e 1, certo? A não ser o último aqui, porque se o último for 0, você não vai usar essa representação, você vai tirar esse cara aqui e botar só D2, D1 e D0, né? E aí o que isso aqui diz, né? Isso aqui diz que da esquerda para a direita, os dígitos que estão para a esquerda são maiores do que os dígitos que estão para a direita, né? Então, quando você vai escrever um número decimal dessa forma, você está escrevendo essa soma aqui com estes produtinhos, não é? Então, por exemplo, se você pegar o número aqui, eu vou botar aqui 1321, certo? Não, vou botar uma dezena diferente aqui para não ficar igual, né, cara? No mesmo dígito, Ave Maria, tem 10 possibilidades, eu escolho duas iguais. Oh, Jesus. Então, isso daqui seria, né? Eu botei aqui para pensar em exemplo, tô fazendo aqui o exemplo, né? Então, aqui seria 9 vezes 10 elevado a 0, mais, né? O dígito 1 seria 2, 10 elevado a 1, mais o dígito 2, que seria o 3, mais o dígito 3, que seria 1, né? Geralmente a gente escreve isso aqui ao contrário, né? Bota as potências em ordem decrescente. Mas aí, aqui, essa continha aqui fica na sua escolha, porque essa conta vai dar sempre o mesmo valor, certo? Então tá bom, acho que você entendeu, né? Qual é o problema? Um exemplo de problema de representação, né, cara? Datas. Gente, data é nossa, esse ano tá me dando uma aflição
ver datas, né, escritas assim. Não sei porquê, cara, mas esse ano tá me dando essa aflição. Tô com essa angústia de ver uma data, por exemplo, aqui, 21/11/2020. Né, cara? Gente, meu Deus do céu, que loucura. Isso aqui é maior, né, cara? Pelo amor de Deus. Esse aqui é o menor, cara. Como é que você representa? Gente. Né? Como é que você. Aí, quando você vai guardar o número, por exemplo, você vai guardar 931. É a mesma coisa escrever. Vou escrever 931 assim. Né? Que loucura. Ai, meu Deus do céu. Não faz. Datas pra mim, esse ano tá dando uma loucura. Não sei se é a quarentena, não sei se é tudo. Mas enfim, né? Agora eu tô botando as datas ao contrário. Eu tô botando assim. Tô escrevendo tudo assim. Tá uma loucura. Mas enfim, né? Loucuras à parte. Já tá com 11 minutos o vídeo, então eu vou parar aqui. Antes da gente trocar para representação binária, beleza? Então, no próximo vídeo a gente fala sobre representação binária. Até logo.